Pode ser Jesus a todos. Peço que os irmãos fiquem de pé, abram suas Bíblias, suas revistas. Quer de pé, senhor? Abram suas revistas na segunda lição do avivamento no Antigo Testamento. Estaremos estudando mais uma lição sobre o avivamento, algo que fundamental para a vida da igreja, fundamental para cada um de nós, também individualmente. Estaremos vendo exemplos de avivamento na Antiga Aliança. No artigo da lição, o avivamento no Antigo Testamento. Texto áureo. Então diz: eis que faço um conselho, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem de gente alguma. Êxodo 34, 10a. A verdade prática diz assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. A leitura bíblica em classe, segundo o livro dos Crônicas, capítulo 34, verso 29, verso 33. Vamos fazer leitura responsiva como é no período do culto, né? Eu leio um verso, a igreja lê outro verso, e assim sucessivamente. Verso 29. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior ao menor. E ele deu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do conselho que se tinha achado na casa do Senhor. Depois o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que está escrita naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o conceito de Deus, o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram os filhos de Israel. Todos quantos se acharam em Israel, o pegou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus, todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Estaremos orando ao Senhor, a voz do presbítero David. Nosso Pai, Senhor, estamos orando a Deus, maravilhoso Deus, Pai, agradecemos mais esta manhã, que esta tua presença, Pai, estar aqui para aprender mais um pouco da tua palavra. Pedimos o auxílio, Senhor, do Senhor para as nossas vidas. Também pedimos que o Senhor possa usar, Senhor, a vida do nosso pastor, o professor Gesiel, na manhã desse dia, para trazer o melhor para as nossas vidas espirituais. Agradecemos por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos na casa do Senhor. Abençoa cada nossa cristão. É por isso que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa manhã nós estaremos estudando sobre algo que tem sido muito falado, não só pela nossa igreja, mas nós já temos visto há bastante tempo, não porque está acontecendo nos Estados Unidos, mas já há bastante tempo nós temos ouvido falar sobre o avivamento no meio do povo de Deus, principalmente para nós ocidentais, principalmente para nós crentes pentecostais, povo que tem como identidade a chama do Espírito Santo, o mover dos dons, a liberdade de adorar, de cultuar ao Senhor com alegria, dando glória, adorando ao Senhor, é claro, dentro daquilo que o apóstolo Paulo já mesmo nos diz, né, dentro de um culto racional, nada fora da anormalidade, sem carnalidade, sem exibicionismo. Isso é a identidade do povo de Deus, principalmente o povo pentecostal, porque é assim que nós aprendemos com a palavra de Deus, é assim
que a igreja de Jesus Cristo ela nasce ainda no primeiro século. Jesus ele sela a sua igreja com o mover do Espírito Santo. Aí passa-se os tempos, levanta-se igrejas tradicionais que não creem, que pensam que é só para aquele tempo, e vai ficando apenas com a teoria da palavra de Deus. Vêm os reformadores, vêm os avivalistas. O Senhor sempre desperta o seu povo. O Senhor sempre vem levantando alguém para fazer o diferente, para viver o sobrenatural, para olhar para a palavra e saber se a palavra do Senhor ela é atual, né? Como os grandes pregadores da palavra do Senhor no passado, como Billy Graham, ele sempre dizia que a palavra do Senhor ela é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã e depois de amanhã. E nós sabemos que o nosso Deus ele não é um Deus antigo, mas ele é um Deus atemporal, ele é um Deus que sempre existiu. Por que que o Senhor ele reservaria essas maravilhas apenas para aquele povo e não faria para outros, se ele disse que o poder, a unção, a intimidade é para o seu povo, é para a sua igreja? E Deus ele sempre levanta alguém para fazer diferente. Por isso que nós vemos que de tempo em tempo a igreja do Senhor ela é renovada. Quando nós olhamos para a história da nossa igreja propriamente, nós, os irmãos mais antigos, é claro, que estão aqui há mais tempo, vão lembrar que existe um momento que a nossa igreja ela vai se renovando. Novos crentes, novos obreiros, as pessoas vêm e as pessoas vão. Ontem, por exemplo, no culto que tivemos aqui, existiam várias pessoas que estavam de outras igrejas, fizeram parte da nossa igreja, mas que sempre onde estão, falam que nasceu para o Senhor aqui, conheceu o Senhor aqui, foi batizado pelo Espírito Santo, conheceu o Senhor. Mas parece que tem momentos que a igreja, ela não fica apagada, mas é como se a igreja acabasse se acomodando, se acostumando apenas com o estar em corpo presente, mas se esquece de que o sentido do culto é que cada culto seja único, que cada momento de reunião como essa seja única, porque nós não sabemos quando o Senhor virá. Por isso que de tempo em tempo o pastor, ele chama, quem não fala em línguas mais, vem aqui para ser renovado, para orar. Quem não profetiza, como foi na vigília, quem não profetiza mais, vem os profetas para orar pelos profetas, para que eles voltem a profetizar. Sendo que o apóstolo Paulo diz que como se fosse ali um roteiro do culto, a forma de cultuar, que haja salmos, que haja profecias, que haja línguas, que haja interpretação, mas que tudo dentro da ordem, da decência. E quando nós olhamos para temas como esse, avivamento, isso é algo que nós precisamos ter constante nas nossas vidas. É fácil? Claro que não é. Se fosse fácil, a igreja do Senhor não precisaria estar ensinando isso de tempo em tempo. Se fosse fácil, como na lição de hoje, quando nós estamos vendo sobre o Antigo Testamento, mais de centenas de anos, milhares de anos, Deus ele vai avivando o seu povo. Deus ele usa um profeta, Deus ele usa um rei, Deus ele usa uma profetisa, Deus ele usa um juiz, uma juíza. As gerações passam e chega ao ponto, como foi no período dos juízes, das pessoas se esquecerem até mesmo de Deus. Os pais tinham as experiências, aí esses pais não contavam para os filhos, esses filhos cresciam, tinham filhos, e a história ia se apagando. Chegava ao ponto das pessoas não saberem nem quem eram os seus patriarcas. Chegava ao ponto das pessoas não saberem nem que deveriam adorar somente ao único Deus. Eles achavam que poderiam adorar quem quisesse. Então, quando nós estudamos nessa manhã sobre esse tema, sobre avivamento,
Não pense que é porque o pastor tem chamado a igreja para avivar, para ser avivada, para ser renovada, porque é o período de quem não é batizado com o Espírito Santo ser batizado com o Espírito Santo. Quem não profetiza, profetizar. Quem não tem visão, ter visão. Não, isso é até a vinda de Cristo. Avivamento é muito mais do que falar em línguas estranhas, porque no Antigo Testamento nós vamos ver que eles não falavam em línguas estranhas. E como que eles viviam o avivamento? Através da comunhão, através do temor, através do tremor diante da presença de Deus, através do entendimento de que nós somos um povo escolhido, nós somos um povo separado, nós somos um povo que estamos aqui, mas não podemos criar raízes pensando que nós viveremos eternamente para desfrutar as coisas daqui, porque nós somos cidadãos dos céus. É claro que o que Deus tem para nós é muito maior e muito melhor. E o avivamento, ele começa, como aqui na verdade prática, o comentarista ele diz, sendo resposta de orações e de súplicas. São as duas últimas palavras que o comentarista usa na verdade prática. O avivamento, ele vem o avivamento através de orações e súplicas, e nós sabemos que orar e suplicar é como se fosse duas coisas diferentes, embora através da súplica você também esteja orando, mas é fazer muito mais do que pedir. É como a palavra do Senhor nos diz, é colocar a boca no pó, é como colocar o joelho no chão, é como ficou o profeta em posição fetal, com a cabeça no meio dos joelhos, assim como a criança fica dentro do ventre, suplicando as misericórdias de Deus. Porque, como eu disse, avivamento não é para viver pulando, rodando, embora isso seja uma das etapas, embora isso seja uma das coisas que o crente avivado tem. Mas avivamento é estar preparado para todo momento. Todo momento. Você está dentro da sua casa, né, e alguém te chama, irmão, tem alguém aqui demoniado. Aí a pessoa fica assim, cara, e agora? Não me consagrei, não jejuei, hoje eu nem orei, e aí o que eu vou fazer? É você estar em um lugar, como já foi relatado por outras pessoas, você está dentro de um ônibus, vê alguém ali enfermo, vê acontecendo alguma situação que você vê que é de origem espiritual, e você vê pessoas ali no ato do desespero, botar uma cruz na cabeça da pessoa, jogar água benta, aquela coisa, você sendo servo de Deus, você ficar ali no cantinho só olhando, pensando, eu não vou nem fazer nada, porque eu sei que o que eu fiz, eu sei que eu não estou bem com Deus, mas não é servo de Deus, já não tem um novo nascimento. Então o avivamento é para isso, é para você chegar no seio da sua família, e as pessoas perceberem a diferença que há em cada um de nós, porque os nossos maiores críticos são os nossos familiares. Os nossos maiores observadores não é o pastor, porque o pastor não está a todo momento conosco, mas os maiores críticos que nós temos são aqueles que estão no nosso convívio, que veem como é que nós somos dentro da nossa casa, e que no momento que tiver uma oração, e no momento que tem uma necessidade, o que é que essas pessoas fazem? Eles recorrem a nós como referência para orar, ou eles buscam outra pessoa a não ser a nós? E através desses detalhes que nós percebemos o tipo de servos que nós somos na presença do Senhor. Então, meus irmãos, avivamento é muito mais do que falar em línguas, profetizar, rodar, pular, ser arrebatado na vigília, no culto. Avivamento é estar 24 horas ligado com Deus, até no momento do sono. Como o pastor já falou várias vezes, você está dormindo e não estamos imunes a isso. Teve algum sonho atribulado, já acorda, Satanás está repreendido em nome de Jesus. Sou servo do Senhor, sou serva do Senhor. Eu sei o que você quer fazer comigo, quer me derrubar, mas está derrotado em nome do Senhor. Então, assim, a todos os momentos, eu estou dormindo, eu estou em santidade. Eu estou andando na rua, eu estou em santidade. Eu tropecei, eu estou em santidade, porque eu poderia falar tanta coisa, né? Bateram no meu carro, me fecharam na rua, no trânsito, falaram alguma coisa comigo, eu estou em santidade, porque nós não sabemos quando seremos solicitados pelo Senhor,
ou não sabemos quando o Senhor virá. E nós precisamos ser crentes vivos espiritualmente diante da presença do Senhor. Quando nós olhamos para essa lição, nós vemos que como que o povo de Deus ele vive esse avivamento. Como que Israel, como que a nação escolhida, ela vive esse avivamento. Então no primeiro tópico nós estaremos vendo os panorama dos avivamentos no Antigo Testamento, o avivamento no tempo de Moisés, o avivamento no tempo de Samuel, o avivamento no tempo de Josias. Irmãos, pode perceber que entre cada um desses tempos tem centenas de anos, e mesmo assim Deus precisa ficar avivando o seu povo. O segundo tópico, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus através do chamado de Neemias e a confissão de pecados. E por fim, sim, um avivamento através do ensino da palavra de Deus. E o terceiro e último tópico, sobre avivamento e a palavra de Deus, que diz: a palavra de Deus corrige e o cuidado com o formalismo. Aqui no primeiro tópico dessa lição, sobre avivamento no tempo de Moisés, o comentarista ele diz assim: José, o filho de Jacó, morreu, e o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história e benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia ao se aproximar daquela imagem. Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu: o enviaram ao Egito a fim de libertar o seu povo por intermédio de Moisés. O soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o seu povo israelita sair daquele país. Quando nós olhamos aqui o avivamento no tempo de Moisés, ainda voltando um pouco antes, nós vemos que ainda em Gênesis capítulo 15, versos 13 até o verso 18, quando Deus ele faz uma promessa a Abraão, ainda sendo Abrão, nós vemos ali o Senhor prometendo que ele seria pai de multidões, assim como a areia da praia, as estrelas dos céus. Mas o Senhor diz a Abraão nesses versos que o seu povo, a sua descendência, eles seriam levados cativos em terras estrangeiras, e eles ficariam lá por 400 anos, até o momento que eles seriam libertos. Os irmãos vejam que Abraão, ele recebe a promessa de Deus, recebe o chamado do Senhor para ir, para caminhar pela fé até um outro lugar, que ele não saberia até onde chegaria, quanto tempo demoraria, e das formas que Deus iria trabalhar, mas mesmo assim, ele decide ir. Só que ainda antes dele ir, ele recebe a notícia que ele seria pai de uma grande nação, mas também recebe a notícia de Deus de que essa grande nação seria subjugada e ficaria cativa por 400 anos. Deus, ele não conta todas as etapas da vitória, do milagre, do agir, mas Deus, ele dá um vislumbre de como isso aconteceria. Mas mesmo assim ele decide ir, decide viver as promessas de Deus, porque Abraão ele não se torna servo quando Deus chama ele. Abraão já era servo antes mesmo de ser chamado, porque entre todos que ali estavam, Deus ele não chama a família de Abraão com seu pai, seus irmãos, seus primos, sobrinhos. Deus ele chama Abraão, porque entre todos ali que estavam, somente Abraão que temia ao Senhor, somente Abraão que guardava os estatutos, as histórias, porque ainda não havia sido estabelecida a lei, mas guardava as referências de quem era Deus e de tudo aquilo que Deus havia feito. O tempo se passa, Jacó ele vai para o Egito durante aquela história que nós conhecemos muito bem. José é o governador,
E esse tempo ele também se passa porque Jacó ele morre lá, José ele morre lá, e o concerto que havia sido firmado entre José e o faraó daquele tempo, esse concerto ele se apaga, ele cai no esquecimento. E ao perceber, o novo faraó perceber que Israel crescia, ele decide escravizar aquele povo, porque ele pensava, se eu não escravizar esse povo, vai nos escravizar. Porque imagina o seguinte, o ser humano ele sempre funcionou dessa forma. Quando ele chega em uma situação e que ele se acostuma com ela, dificilmente ele muda. Dificilmente ele muda. É como, por exemplo, você vai em Cobilândia, quando você chega naquele lugar, dependendo do lugar, ele é insuportável ficar, por causa daquele valão que tem ali. Mas se você parar e falar para alguém que mora lá, eles nem percebem mais, aquilo já ficou no cotidiano deles. É como aquela pessoa que vive no pecado, como aquela pessoa que não falha, mas que vive na falha. E que isso é tão comum, isso é tão rotineiro, que ele nem confessa mais o pecado ao Senhor, que nem busca mais o perdão, porque aquilo já faz parte da vida dele, e que no momento da oração, no momento de buscar algo de Deus, a primeira coisa que a pessoa fala é o seguinte: Deus ele não quer me dar, Deus ele não quer me batizar com o Espírito Santo, estou há tanto tempo na igreja, Deus ele não quer me dar essa bênção, essa vitória, porque eu acho que Jesus só me chamou para me salvar e me levar para o céu. Mas quando vai olhar na vida da pessoa, tem tanta coisa que precisa deixar, porque Deus ele não vai conceder bênçãos espirituais, presentes espirituais, se nós vivemos com o pecado como uma espécie de uma sanguessuga agarrada em cada um de nós, porque isso não vai nos acompanhar até o céu. E assim estava ali o povo de Israel no Egito, porque eles foram abençoados no período do governo de José, mas eles poderiam ir embora para a sua terra novamente, mas não, eles se acostumaram a estar ali, com as regalias, com toda a fartura, com tudo aquilo que eles tinham. Não precisava cavar poço porque tinha o Nilo, não precisava arar no deserto porque tinha ali as planícies do Egito. Só que o tempo vai acontecer que, como Deus ele disse, não foi pela sua vontade perfeita. Quando Deus diz a Abraão que o povo seria escravizado, não é porque estava no plano de Deus, mas é porque Deus sabe o que vai acontecer. É como, por exemplo, um pai que fala para o filho, assim como ontem eu estava vendo Josué subir na cadeira, e eu falei com ele: rapaz, desce daí, você vai cair. E aconteceu que num momento de descuido ele caiu. Então assim, o pai ele sabe o que vai acontecer, embora não quer que aconteça. Assim como várias vezes já aconteceu com cada um de nós, porque somos filhos também. Nosso pai falou estudo, porque uma hora você vai sentir falta do estudo, e chegou um momento que a gente, se eu tivesse ouvido meu pai, todo mundo fala isso, minha mãe fala isso, minha avó fala isso, todo mundo fala isso. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ouvido aquela pessoa, eu não tinha passado por isso na minha vida hoje. E assim foi Israel, de chegar ao ponto de Deus levantar Moisés, e Moisés chegar diante do povo e falar: Deus vai nos tirar desse lugar, Deus ele me apareceu através de uma sarça, Deus ele vai nos tirar daqui. E o povo olhar para ele assim: quem você está pensando que você é? Você é um príncipezinho rejeitado, você é um príncipezinho que ficou fugido por 40 anos, porque você sabia que se voltasse o antigo faraó ia te matar, e você só voltou porque você é amigo do filho do faraó. Quem você acha que você é para você falar do nome de Deus, porque os israelitas eles não falam o nome do Senhor. Até que Moisés dá os sinais ali do cajado, da mão leprosa, daquela coisa toda ali, para eles perceberem que realmente Deus havia enviado. As pessoas acostumaram com a escravidão, e quando alguém chega falando a libertação vai acontecer, a pessoa fala: quem você pensa que você acha que é? Você não conhece a minha história? Jesus está ali na beira do tanque, o paralítico há mais de 30 anos, a vida toda ali. Jesus fala: meu irmão, você quer ser curado? Não tem ninguém para me lançar na água. Se tem alguém falando do milagre, se chega alguém falando
que a vitória vai acontecer, que a libertação vai chegar, que o cativeiro vai ser mudado. As pessoas acostumaram tanto com a escravidão, com o pecado, com a maldição, que olham assim, eu acho que eu nasci para sofrer mesmo, eu acho que eu nasci para morrer nessa condição que eu estou. E foi assim que Israel estava no período de Moisés, a ponto de Deus ter que provar que Deus era Deus. Eu acho isso tão interessante que não ficou lá. Isso chega até o dia de hoje, de Deus usar alguém em profecia, e terminou de usar a profecia, tem que usar o profeta para confirmar a profecia do outro profeta. Sou eu mesmo que falo através desse profeta. Olha o ponto que a coisa chegou, de Deus ter que confirmar a profecia através de outro profeta, de Deus ter que revelar alguma coisa ali na vida de alguém, não, realmente é Deus que está falando, realmente Deus fala. Deus não está aqui somente na palavra, Deus fala ainda através de profeta, de profecia. Eu acho tão interessante aqui que quando Deus ele fala com Moisés para chegar diante do faraó e anunciar que o povo sairia, Deus, ele, através daquilo que o faraó diz, quem você está pensando que é? Que Deus é esse? Eu não vou me sujeitar a esse Deus, porque os antigos faraós, eles pensavam que eles também eram uma espécie de divindade, eles também eram uma reencarnação de alguma divindade. Então, quando Moisés chega e fala sobre o Deus de Israel, ele zomba. Mas que Deus é esse que tem aqui milhares de pessoas, 600 mil homens, se contar mulher, criança, tinha milhares, mais de 2 milhões de pessoas estavam lá. Mas que Deus é esse que permite que o povo dele fique aqui? E zomba de Moisés. E Deus ele envia as 10 pragas. E eu pontuei aqui para poder, efeitos de informação, para os irmãos perceberem que Deus, independente do tempo que é, ele não deixa se escarnecer. Deus, ele é um Deus que ele cumpre com a sua palavra. Quando ele diz que a libertação vai chegar, que o renovo vai acontecer. Nós vemos ali que, por exemplo, que a primeira praga que aconteceu foi as águas do Nilo se tornarem em sangue. E não apenas as águas do Nilo. Quando Arão ele chega ali e toca com o cajado, as águas do Nilo se tornaram em sangue. As águas do poço se tornaram em sangue. As águas dentro da vasilha, no filtro que tinha ali na casa de cada um se tornaram em sangue. A água dentro da vasilhinha, da mamadeira do neném se tornou em sangue. Tudo quanto é tipo de água dos egípcios se tornaram em sangue. E Deus desafiando a divindade dos egípcios, que era o deus Apis, aquele que cuidava das águas. Porque cada objeto, cada coisa que existia lá, tinha um Deus que eles atribuíam aquilo. Então, o Deus responsável pelas águas, pelo cuidado das águas, era o Deus Apis. Então, Deus está mostrando para o faraó quem é o Deus que mandou tirar o povo de lá. Porque Deus, ele contamina ali, manda transformar em sangue todas as águas dos egípcios, mostrando para eles que por mais que tivesse uma divindade para aquela água, qual seria o Deus que iria reverter aquela situação? Manda ali, por exemplo, a praga das rãs, que tinha uma deusa Requete, que a figura dessa deusa era corpo de mulher e cabeça de rã, mostrando que qual seria a ação dessa deusa para livrar eles ali daquela praga. Tinha a praga dos piolhos, que tinha ali como deus Sete, o protetor do deserto, e os piolhos eles brotavam do chão, da areia, e não tinha ninguém que poderia ali fazer passar aquele período daquela praga. E os deuses deles eram desafiados pelo Senhor, e Deus mostrando quem era o verdadeiro Deus. Depois veio o Deus das moscas, que tinha o Deus Sol, o Deus Ra, aquele que protegia todas aquelas coisas, que tinha como figura a cabeça ali, o corpo de uma mosca, e Deus desafiando eles, que aquelas moscas vinham, contaminavam tudo, não tinha geladeira, não tinha onde guardar as coisas, então vinha aquela enxame de mosca que contaminava tudo que era dos egípcios. Depois veio a outra praga, que foi a morte dos animais, que tinha como o Deus ali protetor do gado, o Deus Áquito, que tinha como ali
o seu corpo de homem e cabeça de boi. E vem a morte ali dos animais, e Deus mostrando para eles que não tinha Deus nenhum na terra, como a palavra do Senhor nos diz, acima do céu, abaixo da terra, que poderia se comparar ao Deus de Israel. E cada uma dessas coisas que vai acontecendo vai mostrando para o povo de Deus que Deus era com Moisés, que o livramento tinha chegado, que o renovo estava acontecendo. Deus não estava mostrando aquilo ali unicamente para o faraó, porque o coração do faraó estava endurecido, mas cada uma dessas pragas que acontecia, os egípcios e os judeus, eles sabiam o significado delas. Então cada praga que acontecia, os israelitas sabiam, não, verdadeiramente o nosso Deus está agindo, verdadeiramente nós estamos aqui todo esse tempo, e Deus ele está nos tirando deste lugar. Depois da morte dos animais foi a praga das úlceras, que o corpo deles dava inflamações, as crianças, os velhos, os doentes, os animais, todos eles ficaram doentes. E tinha a deusa Sekhmet, que era a protetora das doenças, das pandemias e epidemias, e o tempo passava, eles sacrificavam isso, e o faraó ia para as câmeras de oração e nada acontecia, mostrando porque somente tem um Deus com controle de todas as coisas. Depois vem as saraivas. O Senhor fala através de Arão, porque ele disse que não deixaria o povo ir adorar no deserto. E Arão diz, Moisés, através daquilo que Moisés tinha dito, que os céus abririam e que desceriam chuvas de pedras sobre eles, e realmente aquilo aconteceu, desafiando o Deus Nut, que era o Deus protetor dos céus, mostrando que não tem ninguém no céu que possa ser maior do que o nosso Deus, que não tem ninguém na atmosfera e acima da atmosfera que pode se comparar, ou que pode ter um nome de divindade, porque somente há um Deus, e o Senhor vem mostrando para eles que havia somente um Deus. E enquanto isso, o povo do Senhor ficava contente porque acontecia do lado deles e não acontecia com eles. É como, por exemplo, você está saindo de casa para trabalhar, você vê aquela chuva terrível, você pega a sombrinha em casa, né? Às vezes não cabe nem dentro da bolsa, aquela sombrinha desse tamanho assim, e vai. Pegou o ônibus aqui, chega ali em Castelo Branco, a chuva parou. Está chovendo aqui, mas não está chovendo lá. E você fica o dia inteiro andando com aquela sombrinha na mão, e você olha, caramba, que situação, parou de chover. Você bota no cantinho, vai embora e esquece a sombrinha dentro do ônibus, porque não está chovendo, você não vai lembrar da sombrinha no sol. Então era assim que acontecia. A praga estava acontecendo aqui desse lado da rua, e do outro lado da rua estava ali o povo de Israel bebendo água fresca, comendo o seu pão, dando glórias ao Senhor, porque é assim que Deus ele faz. Deus ele tira a aflição do justo e coloca a aflição sobre o ímpio. Deus ele aviva o seu povo e permite que o ímpio continue sendo escravizado no pecado. Deus ele renova a vida daqueles que buscam o perdão. Deus ele aviva a vida daqueles, como eu já citei aqui na leitura bíblica em classe, aquele que está na oração, aquele que está na súplica, aquele que está na madrugada pedindo ao Senhor, que está se consagrando. Deus ele aviva, Deus ele renova, Deus ele acende a chama. E aquele que vive ali somente falando do pecado alheio dos outros, aquele que vive ali somente criticando, fofocando, vem para a igreja para ver o circo pegar fogo, porque sabe disso, sabe daquilo outro, e fica ali, não, quero ver o que vai acontecer. E Deus está fazendo um milagre, Deus está trazendo prosperidade, Deus está concedendo dor, Deus está levantando obreiro, e tem gente que fica ali na mesmice, não sabe por que está acontecendo às vezes algumas tragédias na vida, na família, por que o pão está faltando dentro de casa, por causa disso. Porque enquanto um vive o juízo de Deus, o outro dá honras e glórias ao Senhor, porque Deus continua guardando o seu povo. Aí por último tem a praga ali dos gafanhotos e a morte também, dos primogênitos, e também o período das trevas, porque foi Deus mostrando que não tem ninguém que pode se comparar ao nosso Deus, que não tem ninguém que pode impedir quando Deus ele vai agir, quando Deus está agindo. Não tem ninguém que vai impedir o avivamento de Deus na minha e na sua vida, meu irmão. Não tem dificuldade, não tem tribulação, não tem nada. Os irmãos podem perceber que quanto mais você busca, maior aumenta a dificuldade, maior aumenta a tribulação, para querer te fazer parar. Parece que amarra uma âncora no seu pé que não quer te fazer sair do lugar. Mas é aí que nós devemos clamar mais ao Senhor. O medo ele vem
E os apóstolos estão ali dentro do barco, é um fantasma, mas aquele que quer viver o avivamento, sabe, eu conheço o Filho do Deus Altíssimo, o Messias me apareceu, não era ninguém, ele me chamou para ser servo dele, eu vou pisar nessa água porque eu sei que é Jesus. A dificuldade não é nada para nos parar, porque a dificuldade só consegue atingir esse corpo, porque nós que somos espirituais sabemos que a morte não é o fim, não precisa andar com medo da morte, embora ninguém quer que isso aconteça, mas como o próprio apóstolo Paulo fala, a morte para nós que somos servos do Senhor é lucro, porque nós estaremos eternamente ao Senhor. Não precisamos andar preocupados, embora às vezes isso aconteça, é inevitável. Você vê faltando alguma coisa dentro da sua casa, você vê faltando dinheiro, você tem que ficar ali, sorteando qual conta você vai pagar. Mas quando chega o renovo de Deus sobre a nossa vida, quando algumas coisas são transformadas, são mudadas, o período da prova ela passa, porque Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus ele tem prazer em renovar o seu povo. Aí tem gente que diz assim, poxa irmão, mas eu vivo a vida toda na luta, na tribulação. Se isso está acontecendo é porque Deus ele conhece, sabe muito bem que se ele te abençoar demais, ele te perde. Por isso que tem gente que sempre está ali naquela mesma coisa. Por isso que você vê crente pedindo ajuda, por exemplo, a vida toda. Porque tem um período da prova, mas tem um período da vitória. Quanto tempo isso vai durar? Nós não sabemos. Para algum pode ser uma semana, para outro pode ser 40 anos. Para alguns pode ser como a mulher do fluxo de sangue, que cresceu tendo aquele problema, mas o momento da vitória chega. Pode ser como Ali, como Zaqueu, que vivia uma vida atribulada, rejeitada diante da sociedade, chega Jesus e muda a história dele diante dos homens. Independente de qual seja a situação, Deus é aquele que está próximo de cada um de nós, e que Ele tem prazer em abençoar o seu povo. O povo de Deus ele é abençoado, ele é renovado. Deus tira o povo ali do Egito através da vida de Moisés, mas esse mesmo povo se corrompe no deserto, morre toda aquela geração que saiu do Egito, e apenas entra em Canaã aqueles que nasceram no período do deserto, com exceção de Josué e de Caleb. O tempo se passa, chega o período dos profetas, dos juízes, o povo de Israel está sobre a liderança do sacerdote, que não era a presença, mas que representava a presença de Deus. A arca seria tomada. Quando os inimigos vêm e dominam sobre Israel, que os filhos do sacerdote ele morrem, que a arca da aliança, a arca de Deus, ela é levada pelos filisteus. Eli fica sabendo daquilo ali e foi demais para ele suportar aquilo. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre, porque tinha ido embora a presença, a glória de Israel. Durante todo um período que tinha sacerdote, que tinha a arca, que tinha a presença, que tinha o maná, que tinha o cajado, que tinha a tábua das leis, representando tudo ali dentro da arca, a presença de Deus. Dentro do templo, os filhos pecavam, adulteravam, fornicavam, mentiam, faziam toda espécie de pecado diante dos olhos do Senhor. Eli, sendo o sumo sacerdote, via tudo aquilo ali e não fazia nada, porque pensava, meu filho uma hora ele vai mudar, o meu filho está dentro da igreja, então ele vai, uma hora vai ser transformado, e não trazia ali o castigo, não trazia ali a devida correção, porque uma coisa é seu filho dentro de casa, outra coisa é seu filho na igreja. Embora seja seu filho, mas as coisas têm se dentro da sua casa você permite que o seu filho faça certas coisas e não tem correção, mas Deus ele faz a correção, porque embora sejamos todos filhos de Deus, mas Deus ele não é como aquele pai que ignora o pecado e que não faz vista grossa. Deus ele traz juízo sobre o seu povo, e o tempo passa, Deus ele vai trazendo juízo. Deus ele levanta Samuel ali vai governando o povo, vai levando ali a arca da aliança. Ficou 20 anos perdida, até o momento que essa arca ela é levada até Kiriat Jearim e fica ali. Ninguém busca a arca fica esquecida lá, e o povo vai se corrompendo, vai se perdendo. O povo pede um rei. Nós queremos um rei. Samuel não é o suficiente. Todo mundo tem um rei, porque a gente não pode ter um rei?
Aí eu lembro da minha mãe que falava, você não é todo mundo. Mas o povo não, quer um rei. Os filisteus têm um rei. Amonitas, moabitas, todo mundo tem um rei. Por que nós não vamos ter um rei? Por que tem Samuel para fazer tudo? Não, nós queremos um rei. O povo quer um rei. O povo pede um rei. Deus vai lá e escolhe Saul. Porque embora o povo pediu o rei, quem escolheu Saul foi Deus. Saul toma posse, profetiza, glórias a Deus, aquela coisa toda, mas não busca a arca. A arca continua para lá esquecida. Aquilo que simbolizava a presença de Deus é esquecido. Tem a mudança, pede um rei, o rei chega. Samuel não era o suficiente. O renovo vai acontecer através de um rei. Igual o povo falava, não, a gente vai voltar a comer picanha quando... Não pode, eu acho que não pode nem falar por causa da situação, se não cai as coisas. Não, a picanha vai voltar quando o 9 dedos voltar. Nós vamos voltar a comer carne, nós vamos voltar a andar de carro. 2 meses de governo, a gasolina aumenta, tudo aumenta, imposto, aquilo, outro. Aí o povo olha assim, não, a nossa situação vai melhorar. Pregadores do evangelho, igrejas recebendo e fazendo, não, vou fazer uma carta aos evangélicos aqui, negócio de ver, vou fazer uma carta aos evangélicos, que não vai ter aborto, que não vai ter aquilo outro. No dia da posse, desce ali um terreiro de candomblé e macumba para tudo quanto é lado, galinha preta morre aqui, bode morre lá, e o capeta toma conta de tudo. Por quê? Porque o povo quer um rei, o povo quer um novo governante. Não vale mais aquele que faz assim, aquele que é assim que rouba de tudo. Então assim, o povo está pedindo um rei, o povo está escolhendo o seu governante, que é um governante, mas que não está na direção de Deus, que não era a escolha perfeita de Deus, porque a escolha de Deus era que quem ficasse governando o povo fosse Deus, através da pessoa de Samuel, como era feito assim desde o princípio. Não, mas o povo quer um rei, quer alguém que use uma coroa, que materialize ali uma divindade. Saul ele toma posse, nós conhecemos a história de Saul, e a arca continua para lá, não tem presença de Deus. A única forma do povo saber que Deus está presente quando chega o profeta. Aí o povo fica daquele jeito assim, o profeta está chegando na minha casa, alguma coisa vai acontecer. Jessé já fica pensando que a morte chegou. Chegam os anciãos da cidade na casa de Jessé. Ô profeta, que bom o senhor está aqui, né? O homem de Deus está vindo aqui. E aí, é de paz a sua vinda? Porque o profeta não dá viagem perdida. O profeta não sai de casa para tomar cafezinho na casa de ninguém e falar da vida alheia. O profeta ou ele chega para trazer vitória, ou chega para trazer juízo. Ou o profeta chega para dizer, ó, Deus, ele vai te abençoar, Deus vai te fazer multiplicar, Deus vai fazer com que a sua esposa de 90 anos gere filhos. Ou Deus ele chega e fala, ó, você foi pesado na balança, irmão, já era. Seu fio da existência vai ser cortado agora. É assim que o profeta fazia. Mas Deus ele chega ali, manda até a casa de Jessé, unge Davi como rei. E a primeira coisa que Davi faz é ir até Quiriate-Jearim e buscar a arca que estava perdida. Porque não tem governo sem a presença de Deus. Não existe povo sem a presença de Deus. Não existe igreja sem a presença de Deus. Não existe ministério sem a presença de Deus. Eu posso ser um pregador, mas se eu não tenho a presença de Deus, eu não sou nada, eu sou apenas uma voz. Sem aquele que fala, sem aquele que confirma com as palavras. Não existe ministério de louvor sem a presença de Deus. Não existe edificação através de um instrumento sem a presença de Deus. Porque a primeira coisa que o povo faz quando é levado cativo é deixar os instrumentos para trás. Não existe família estruturada sem a presença de Deus. Não existe vida próspera sem a presença de Deus. Não existe igreja avivada, renovada, firmada, estruturada, santificada sem a presença de Deus. E Davi ele entende que para que o governo dele ali, porque Deus agora unge ele, Deus separa ele, Deus escolhe ele enquanto ninguém estava vendo ele. Então ele entende que para que algo de novo aconteça, tem que ter a presença de Deus. Não é pelo nome do homem, não é pela figura do homem, que é quando você vai ver alguns congressos. Eu acho isso muito interessante, como é que são as coisas. Quando você vai ver algum congresso, principalmente aqueles congressos midiáticos, né, que tem ali repercussão no país inteiro,
Quando entra dentro da igreja, tem aquele monte de banner na altura, assim, parecendo uma estátua, com a figura dos pregadores mais conhecidos, para que quando alguém chegar, olha assim, não, esse cara vai estar aqui, então eu vou vir. Essa pastora vai estar aqui, então eu vou vir todos os dias do culto. Não, aquele cantor, não, eu vou vir aqui porque eu vou ter que tirar foto dele, vou ter que pegar um autógrafo dele. Eu vou ter que botar na minha casa lá uma fotinha junto do lado desse cara. Porque é assim que o povo muitas vezes gosta nos dias de hoje. Quer ir aonde tem ali, ou oba-oba. Quer estar aonde tem o tal profeta que revela a CPF, identidade. O profeta que revela o dinheiro que está na sua conta. O povo quer saber disso hoje, o povo quer saber de palavra. Quando começa a pregar sobre conserto, quando começa a pregação ali sobre arrependimento, as pessoas dão sono, quer dormir, quer ir embora, quer ir para o culto que revela tudo, que bota um copo de água, que ora ali na televisão. O povo quer saber disso. É quando começa aquela pregação, porque Deus, Ele vai fazer aqui, e o povo começa a dar glória, e não sei o que, aquilo tudo acontece, aquele movimento todo. Aí quando chega ali no final do culto, aí você pergunta, irmão, o que o pregador pregou mesmo? Eu não sei, eu sei que ele pregou alguma coisa ali. Porque o povo quer saber disso, as pessoas não querem saber de palavra, não querem saber de instrução. Porque quando você liga a sua televisão no canal 6, você vê aquele templo de Salomão abarrotado de gente ali, porque o povo não quer saber de palavra, o povo quer estar aonde tem a multiplicação do pão, o povo quer estar onde o peixe está sendo multiplicado, o povo quer estar aonde tem a facilidade, é o tal do vinde como estáis e fique como estáis. Mas Davi ele entende que para ter a presença de Deus e algo ser diferente, o renovo chegar, tem que ter a presença de Deus. Mas Davi ele faz do jeito errado, porque Davi ele vai até a Kiriat Jearim, porque no momento que a arca foi levada pelos filisteus, naquele dia morreu 30 mil homens. Eles roubaram a arca, colocaram a arca sobre uma carroça de boi e levou até a Filistia. Davi ele vai até aquele Atijarim buscar a arca, buscar a presença de Deus, porque tem que ter renovo no meio do povo, o povo tem que ser avivado. Mas quando ele vai, ele busca a arca da mesma forma que a arca foi levada, numa carroça de boi. Não, vamos botar tudo certinho, que é uma carroça aqui no verniz, boi novo. Bota ali a arca em cima da carroça de boi, e a carroça está indo embora. 30 mil homens para buscar a arca. No meio do caminho, o boi tropeça, a arca que estava ali solta, ali balança, e quando vai cair, Uzá ele bota as mãos na arca e morre, o fogo do céu fulmina aquele homem ali, e ele morre. Davi fica assim, mas nós estamos buscando a arca, nós estamos indo fazer aquilo que realmente importa, que é trazer a presença de Deus, mas como que Deus está fazendo isso? Aí chega o entendimento de que Deus ele é o mesmo, que Deus ele não muda, que o tempo passa, as gerações mudam, as pessoas pecam, as pessoas falham, as pessoas se esquecem como cultuar o Senhor, mas Deus ele continua sendo o mesmo, com os seus mesmos princípios, e eles recebem ali, chegam eles no entendimento que Deus ele havia dito através de Moisés, que a arca ela deveria ser transportada somente pelos levitas, que a arca deveria ser transportada por bastões de ouro, aqueles varais de ouro que os irmãos veem quando vê uma figura, tem a arca e tem aquela vara de ouro ali de cada lado. A arca deveria ser transportada daquela forma. O levita, o povo escolhido, o povo santificado, o povo sacerdotal, que deveria pegar os varais, colocar na arca e transportar a arca, não era na carroça de boi, não era qualquer um tocar na arca, porque Deus ele continua sendo o mesmo. Não pense, irmão, que a gente vai chegar aqui e vai adorar o Senhor de qualquer forma, porque Deus ele quer saber de adoração, porque Deus ele não quer saber de adoração. Deus ele quer saber de um povo fiel. Deus ele quer saber de alguém que vive adorando, que vive servindo, mesmo quando não está no ambiente de culto. Deus ele não quer alguém que chega aqui, que canta, que fala, que prega, que vai entregar mistério, que está na prova, mas está cheio de
Deus, que está na bonança, está tirando férias com a família em outro lugar, longe dos olhos do pastor, longe dos olhos da igreja, em vez de dar ali aquela escapulidinha, em vez de fazer aquele vacilozinho, não, eu sou servo de Deus, Deus está me vendo, que a todo momento está cheio de Deus, Deus ele não muda, e o avivamento não vem a qualquer preço, a qualquer motivo, a qualquer coisa, não é dessa forma não é a gente colocar um boi, sacrificar aqui, levantar o altar, que isso vai trazer a presença de Deus. O que traz a presença de Deus é remover a cinza, o que traz a presença de Deus é consertar a vida, consertar o altar, trazer ali um sacrifício novo, com entendimento, com adoração, e buscar aquilo que vem do alto, porque Deus ele tem prazer de avivar o seu povo. E quando Davi ele tem esse entendimento, a arca ela vai e fica na casa de Obed-edom durante 3 meses, e 3 meses que a arca está na casa de Obed-edom, a família dele prospera de uma forma extraordinária. Os profetas chegam até Davi e falam: Davi, a gente tem que buscar a arca. Ficou lá na casa de Obed-edom, olha como a família dele prosperou. A gente tem que trazer a arca agora para Jerusalém, para o lugar certo que ela tem que ficar. A presença de Deus tem que ficar aqui no meio do povo, na capital. Aí agora sim, Davi, ele leva os levitas, ele leva os sacerdotes, eles buscam a arca, a presença de Deus. E quando a arca de Deus chega no meio de Jerusalém, há um grande renovo no meio do povo. A presença de Deus vem sobre eles, que eles pulam, eles rodam, eles dançam. Davi ele dança no meio daquele acontecimento, porque agora a presença de Deus está no meio do povo. As pessoas olham o renovo, o brilho nos olhos de cada um sendo diferente. A forma que Deus prospera, a forma que Deus ele age, os inimigos tremem diante do Senhor, diante do povo de Israel, porque agora eles têm a presença de Deus, porque a arca chegou, não porque a arca já estava lá, mas porque eles deram importância para aquilo que era a presença de Deus, porque eles cultuaram o Senhor do jeito certo, porque eles entenderam que o que verdadeiramente importa no meio do povo não é uma veste bonita, não é estar aqui e com uma bela oratória. O que importa é a presença de Deus. É claro que tudo isso coopera. A gente não vai chegar aqui e ficar falando qualquer coisa de qualquer maneira, mas o que verdadeiramente importa, que é fundamental, é a presença de Deus. É a presença de Deus, e isso vai nascer de uma hora para outra no meio da igreja, não. Isso vai nascer na sua casa, isso vai nascer no seu quarto, no seu secreto, isso vai nascer naquele momento em que Deus ele está te vendo, quando ninguém está te vendo, quando você está no seu Instagram, quando você está ali olhando as suas mídias sociais, e você está ali naquele momento sendo servo de Deus, sendo servo do Senhor. Quando você está na sua casa preparando um louvor, e você está pensando assim: não, vou trazer esse louvor ao Senhor, eu vou adorar o Senhor, e não com aquele pensamento: não, vou chegar e vou quebrar tudo, eu vou mostrar que eu canto, eu vou mostrar que eu faço. Não, eu vou trazer essa pregação, porque o que pregou antes, trouxe uma palavra ali de churu que eu vou trazer, vou mostrar que eu sei fazer o negócio acontecer. Isso não é avivamento. Isso é simplesmente, como disse um dos grandes pregadores da palavra de Deus, é um lobo alimentar uma manada de lobos também. Se chega e se fica inflando o ego, trazendo autoajuda, e coach, é isso, aquilo outro, e não tem a primazia que é a palavra de Deus, não tem avivamento. Se o avivamento na minha e na sua vida durar só o período do culto, nós não temos avivamento. Se o avivamento da minha vida só dura no momento do culto, eu sair da porta da igreja, eu não sou mais o mesmo crente no período do culto, eu não sou um crente avivado. Se o avivamento na minha vida só dura no período da festividade, 3 dias de culto, não, Deus ele, isso, aquilo, outro, se só dura isso, nós não somos um crente avivado. E Deus, ele de tempo em tempo, ele vem trazendo sobre o seu povo. Agora o avivamento ficou ali, e o povo, aquela coisa está adorando, está servindo, o povo vai e tropeça tudo de novo. Vem Salomão, vem os filhos, e vai se passando os tempos até o período que chega Manassés, ele vai se perverter nos caminhos do Senhor, vai chegar Amon, e pior do que o seu pai, até o momento que levanta Josias com 8 anos de idade, que é o terceiro subtópico dessa lição,
Josias, com 8 anos de idade, toma posse ali no trono. 8 anos depois que Josias vai começar ali buscar a presença do Senhor e vai trazer o renovo no meio do povo de Deus. O templo estava abandonado, o templo estava esquecido. Josias, tocado pelo Senhor, porque a palavra diz que ele era um homem reto diante do Senhor, ainda sendo jovem, adolescente, mas ele manda promover uma reforma. O templo vai ser reformado, leva ali os homens, leva ali toda a comitiva escolhida a dedo para reformar o templo. E no momento que o templo está sendo reformado, que levanta ali a bateria e acha a Bíblia perdida dentro do templo. A palavra de Deus estava perdida, o povo não tinha mais palavra, o povo não tinha ensinamento, o povo não tinha ali a presença de Deus, não tinha as instruções. Acharam o livro da lei. O que acha, pega e fala: eu não vou levar não, leva você. O outro chega diante do rei e fala: ó, meu rei. E o Quis achou que o livro da lei estava perdido dentro do templo. Quando Josias fica sabendo disso, ele rasga as suas vestes, ele bota a boca no pó, ele chora diante da presença do Senhor, porque ele fala: Senhor, a sua palavra estava ali dentro do templo e a gente não sabia. A sua palavra estava no meio do povo e o povo estava dando errado, sendo que tinha a palavra de Deus. A palavra de Deus estava perto e nós deixamos que a palavra se perdesse. A palavra do Senhor estava no nosso meio, estava sendo ali, ó, era só buscar. A palavra do Senhor estava em cima da cabeceira da minha cama. A palavra do Senhor estava com as páginas amarelas no Salmo 91 em cima da minha mesa. A palavra do Senhor estava perdida nos aplicativos do meu celular e eu não estava buscando o Senhor. O juízo vai acontecer porque eu havia me esquecido da palavra de Deus. Ele chora. E agora ele manda com que profetas, com que homens vão até a casa da profetisa Uda, porque ele sabia que Deus ainda falava através de profeta. Quando eu chego lá na casa da profetisa Uda, ela já sabia tudo o que havia acontecido. Não precisou ninguém relatar nada para ela, porque ela já sabia. E ela falou: pode dizer a Josias que Deus, ele vai castigar o povo, que Deus, ele vai punir o povo, que Deus, ele vai matar. Deus vai matar mesmo, porque o povo perdeu a palavra de Deus. O povo perdeu o zelo à palavra do Senhor. O povo perdeu o amor pela palavra de Deus. O povo quer saber só de farra. O povo só quer saber de show. O povo só quer saber de mídia. O povo só quer saber de influencer gospel. O povo só quer saber disso. O povo não quer saber de palavra. E Deus, ele disse que vai matar mesmo. Deus, ele vai matar. Pode falar para Josias que Deus vai matar. O povo só quer saber de estar aonde cantor da MK, cantor de não sei quem está. O povo só quer saber de estar aonde pregador não sei quem está. O povo só queria saber disso. E pode avisar Josias, pode falar com ele, que quanto a ele, Deus, ele não vai permitir que Josias morra. Deus, ele não vai permitir que Josias morra enquanto Deus não vai permitir que Josias venha morrer antes dessas coisas acontecer, porque Josias, ele é um homem reto. Josias é um homem que temia o Senhor. Mas depois que Josias morrer, isso vai acontecer. Depois que Josias morrer, o juízo vai chegar. Os homens chegam, falam isso para Josias, e quando Josias recebe essa palavra, Josias fala: a mudança vai acontecer. Porque se Deus, ele vai me dar o livramento, Deus também vai dar o livramento a seu povo. Vamos santificar, restaura o templo. Todo mundo agora vai, nem que seja obrigado, porque a palavra diz que Josias obrigou o povo a se consertar diante de Deus. E não existe essa história: vou trazer meu filho obrigado para a igreja. Não existe essa história. Josias, está escrito na palavra, Josias obrigou. Josias chegou e falou: vocês vão servir a Deus porque ele é seu meu Deus. Não tem mais agora altar de Astarote, não. Josias, ele pegou ali o altar que seu pai, que seu avô construiu. Josias tacou fogo em tudo, transformou em cinza. Josias teve o cuidado de pegar a cinza e não deixar lá. Josias pegou a cinza do altar, Josias pegou as cinzas das estátuas, ele jogou fora dos termos ali de Israel. Josias, ele pegou tudo aquilo que era ídolo, tudo aquilo que era objeto de idolatria, ele buscou, por mais que tivesse escondido, ele buscou. Ele queimou tudo e jogou fora. Ele disse: o renovo vai acontecer.
O avivamento vai chegar, porque se Deus ele disse que enquanto eu viver, a destruição não vai acontecer, eu sozinho não vou viver o avivamento não, o povo vai viver o avivamento. O povo vai viver o renovo. Se os próximos reis, eles vão se perverter, que eles façam o que eles queiram, mas enquanto eu sou o líder, o avivamento vai acontecer. Enquanto eu estiver na liderança, o renovo vai chegar. Ele junta todo o povo. Ele propriamente, ele pega a palavra de Deus, ele abre ali naquele culto solene ao Senhor e ele começa a ler a palavra do Senhor, porque a palavra que estava perdida dentro do templo, ela foi achada, e o povo agora tem palavra de Deus. O povo tem aquilo que vivifica, o povo tem aquilo que renova, o povo tem aquilo que restaura, o povo tem aquilo que traz a fé, que traz a santidade, que traz a direção para chegar ao céu. O povo tem aquilo que é resposta de oração. O povo tem a palavra. E enquanto a palavra do Senhor nos diz que enquanto Josias ele reinava, o povo viveu a aliança com o Senhor. Enquanto Josias ele reinava, o povo temia ao Senhor, porque mesmo que fosse obrigado, mas eles conheceram a palavra. Mesmo que fosse ali na base ali da força, não, vocês vão servir a Deus. Eu não quero nem saber, vocês vão ficar aqui ouvindo a palavra. Não é esse negócio de vale do sal, não é esse negócio de rosa, vocês têm é palavra, o que alimenta é palavra, o que renova, o que vivifica é palavra. Não é esse negócio aqui de alta ajuda, não é palavra, é alimento sólido, não é papinha, é palavra, é mocotó, é palavra forte, que vai trazer o crente para a presença do Senhor. Aí tem gente que fica naquela coisa assim, ah não, a gente tem que fazer mais lazer para poder prender o crente na igreja. A gente tem que trazer fulano de tal, porque fulano de tal é influencer no meio gospel. O que firma o crente na presença de Deus, o que faz com que a pessoa fique presa na presença do Senhor, é conversão. Se é convertido, tem um novo nascimento. Não é lazer, não é show gospel, não é levar porque vai ter o congresso tal, com o pregador tal, com o cantor tal, que a gente vai levar. Não é conversão. Jesus ele diz a Nicodemos, se você nascer da água, nascer do Espírito, você vai entender o real sentido daquilo que Deus ele quer. É conversão. E conversão é ter a vida no altar. Quem é convertido é avivado. Quem é convertido na presença do Senhor teme a palavra de Deus, tem amor à palavra de Deus, porque é isso que Deus ele faz. Os tempos se passam e o povo se perde mais uma vez, porque parece que é só no dia de hoje, não, é lá no passado também. Os irmãos estão percebendo que Deus ele sempre levanta de uma forma poderosa. Deus ele sempre levanta alguém para poder trazer renovo sobre o povo, para poder trazer um entendimento sobre o povo do avivamento, que tem que ser algo constante. O povo agora, depois de Josias, cumpre a palavra de Deus. O povo é subjugado, o povo é levado cativo, o povo é escravizado. Vem Nabucodonosor, vem Ciro, vem Dário, vem todos aqueles reis egípcios, medo-persas, e até o momento em que Deus, ele, aqui no segundo tópico, Deus ele levanta Ciro e envia homens até Judá para restaurar o templo. A palavra do Senhor nos diz que Deus ele usa Ciro para que o templo fosse restaurado. Na primeira leva de homens, eles vão restaurando o templo, vão edificando o templo novamente. Aproximadamente 10 anos depois, está lá Neemias. E Neemias, ele sendo copeiro do rei Artaxerxes, ele fica entristecido por saber a condição que o povo estava. Ele sabia das grandezas que Deus havia feito, mas o povo sempre voltava para a escravidão. É como a palavra do Senhor nos diz, é a porca lavada voltando para a lama. É o cachorro que vomitou voltando a comer do vômito. Foi restaurado, foi limpo, foi ali, pecou, caiu,
Deus ele restaura, Deus ele coloca de pé, o opróbrio ele não vai se apagar, as pessoas vão saber aquilo que foi feito, mas o altar está consertado. As pessoas vão se esquecer do meu e do seu pai do pecado, não, mas nós somos renovados, nós buscamos o perdão, nós oramos e Deus ele nos restaura, Deus ele vai nos reavivar, e depois de estar reavivado, volta a pecar, volta a cair. E quando eu falo voltar a pecar, mas não tem como, a gente sempre peca, porque uma coisa é você falhar, você cair, outra coisa é você viver na queda, é pecar todo dia na mesma coisa, aquilo que o pastor ele disse no culto desse passado. A pessoa tem um culto da Santa Ceia, toda a ceia a pessoa está pedindo perdão pelo mesmo pecado, e está tão rotineiro que depois da ceia a pessoa se conservou, não, a pessoa pecou depois da ceia, a mesma coisa, continua ali tropeçando na mesma pedra, está passando na rua, tem uma rua de 100 metros, tem um buraco no meio, a pessoa pisa no mesmo buraco toda hora na mesma coisa. E era assim, era Israel. Neemias, sendo copeiro do rei, ele é enviado agora para ser um dos edificadores da cidade de Deus. Ele chega lá, o templo está sendo restaurado, mas agora precisa restaurar os muros, porque as portas foram queimadas, o muro tem uma brecha de todo tamanho, tem um espaço que o inimigo está entrando. O espaço que é de adoração tem uma brecha e o inimigo está entrando. Meu irmão, nada acontece por acaso, tudo tem um significado e tudo tem um propósito. Nós somos o templo do Senhor, mas se tiver uma brecha, Satanás ele vai entrar. Se a proteção não tiver firmada, não tiver sólida, a brecha que tiver, o inimigo vai entrar. E nós conhecemos muito bem essa história. Mas o interessante é que para que o renovo pudesse vir, que o templo fosse restaurado, que os muros fossem restaurados, Neemias ele vai para o joelho, Neemias ele vai orar. E o comentarista ele pontuou aqui que Neemias ele não faz apenas confissão pelos pecados do povo. Eu pontuei aqui que o avivamento ele não vem eu denunciando o pecado do meu irmão, mas o avivamento ele vem eu confessando os meus pecados diante do Senhor. O avivamento vem não é eu apontando o seu pecado. O avivamento vem é nós como a igreja do Senhor, como nós temos feito no culto de oração, com o joelho no chão, com a boca no pó e dizendo: Senhor, assim como Neemias fez, Senhor, eu pequei também. Senhor, eu entendo que o que está acontecendo não é porque é falha da liderança, tão somente. O que está acontecendo não é por causa dos reis passados, o que está acontecendo é porque eu também estou pecando. Essa multidão de pecado. E enquanto Neemias está clamando, buscando o perdão de Deus, buscando o renovo de Deus, Deus ele ouve dos céus. E Deus ele envia Esdras para que o culto seja restaurado. Foi edificado o templo, foi edificado os muros, foi buscado ali o arrependimento, e agora chega a restauração. É de dentro para fora. O avivamento ele vem de dentro para fora. O avivamento ele vem através da busca, através da renúncia, através do arrependimento. O avivamento ele vem através da confissão de pecados e o abandono do pecado. É eu confessar e é abandonar. Meu irmão, nós só vamos viver o novo de Deus na nossa vida a partir do momento que tudo que nos impede de avançar diante do Senhor for deixado para trás. Se for preciso de abrir mão de certas amizades, faça isso. Amizade profana, pessoa que só tem mau conselho para te dar, aquele crente que está do seu lado dizendo assim: eu não vou ficar aqui não, eu vou ficar nessa igreja para quê? Se eu fosse você, eu ia embora daqui também. A pessoa está fraca levando um outro fraco.
Ao invés de chegar, meu irmão, eu não estou nem aí com o que está acontecendo, eu quero saber de Deus. Eu quero saber se o irmão que está do meu lado está bem ou não com Deus. Eu quero Deus na minha vida, na minha família. E eu vou orar para Deus também renovar ele. Eu quero lá saber do pecado dele. Ó, tem uma quentinha aqui para te contar. Eu quero saber do pecado dele. Eu quero saber de Deus no meio da nossa igreja. Se todo mundo está em pecado, eu vou ser como o profeta Abacuque: Senhor, renova o seu povo. Mesmo que seja através da minha oração aqui. Eu sou um lobo solitário, né? Aquele soldado que entrava no campo de batalha sozinho. Mesmo que eu seja soldado único, mas eu vou clamar, eu vou orar. Eu quero lá saber do pecado de alguém, eu vou fazer a minha parte. Aí tem gente que fica assim: ah, mas é isso, é aquilo outro. Eu vou ser a diferença. O meu testemunho vai ser diferente. Se irmão A, se irmão B dá mau testemunho, eu vou dar um testemunho de servo do Senhor. Se, mas não sei quem está falando isso, mas não sei quem está falando aquilo outro, não importa. O que importa é que eu vivo um avivamento de Deus, e eu sou servo do Senhor, eu vou morar no céu. Glórias a Deus. Nós precisamos ser a diferença. Nós precisamos estar com o joelho no chão, ali como o nosso pastor ele sempre fala. É orando ao Senhor, mas é só de madrugada? Não, é a todo momento. Deus ele escuta a nossa oração. É você está dirigindo, você está orando, você está trabalhando, você está orando, você está tomando banho, você está orando, você está dormindo, você acorda para orar. Independente do que você estiver ali fazendo, você tem um momento ali, um minuto, 2 minutos sequer, você ora ao Senhor. Os irmãos podem perceber que a oração de Elias, para que o renovo viesse no meio do povo de Deus, não foi meia hora de joelho, não. Ele disse: Senhor, o Senhor conhece aqui esse povo, o Senhor sabe o que está acontecendo. E antes mesmo da oração ser dita amém, antes mesmo dele concluir, o fogo de Deus já vem. Porque Deus ele escuta coração sincero. Deus ele escuta uma oração que é voltada para Ele. E é isso que Deus ele quer para avivar o seu povo. E já finalizando o último tópico dessa lição, diz o avivamento e a palavra de Deus. Diz aqui que Deus ele corrige através da sua palavra. Que no Novo Testamento, não é só pontuando a parte, o apóstolo Paulo ele diz que quando os crentes se ajuntarem, cada um tem que ter salmo, tem que ter doutrina, tem que ter revelação, tem que ter línguas, tem que ter interpretação, mas que tudo o que acontecer tem que ser para edificação e não exibicionismo. E não é entretenimento, não é show de plateia, de auditório. Tudo o que acontece no ambiente de culto tem que ser para edificação, não para exibicionismo. Não é fazer algo, não, eu vou falar dessa forma, porque dessa forma o povo sente mais. Não, eu vou cantar esse louvor aqui, porque se eu cantar aquele louvor lá, o povo não vai nem dar glória, porque não é louvor de sabor de mel, não é louvor que Deus vai colocar o seu inimigo te aplaudindo, é louvor de arrependimento, é louvor de renovo espiritual. Não vou cantar isso aqui, vou cantar aquele que o seu inimigo vai te aplaudir de pé. Eu não vou pregar essa palavra aqui de arrependimento, eu não vou pregar essa palavra aqui de renovo. Eu vou pregar essa palavra da teologia da prosperidade. Eu vou pregar essa mensagem aqui que é mais fácil, que é mais light. E quando o apóstolo Paulo ele fala sobre tudo isso, é para que a igreja hoje não caia no mesmo erro de tudo aquilo que nós acabamos de falar do povo de Deus na antiga aliança. Eu não vou entrar muito, porque já é o ponto da próxima lição sobre o avivamento no Novo Testamento, mas agora diferente da antiga aliança, porque lá também tinha a presença de Deus, lá também tinha a ação do Espírito Santo, mas agora tem o revestimento de poder, agora tem o uso dos dons, agora não precisa levar animal, não precisa levar a oração até o sumo sacerdote para clamar por nós, agora o acesso é livre, o acesso é direto.
Agora é só cada um botar o joelho no chão e clamar ao Senhor. Mas tudo aquilo que fazemos tem que ser para edificação da igreja. Porque se não for assim, não adianta. Se eu chegar aqui e não trazer uma palavra, uma lição com entendimento para a igreja, os irmãos não serão edificados. Se eu chegar aqui e ficar meia hora, uma hora só falando em línguas estranhas, se não tiver ninguém que interpreta a língua, os irmãos não vão ser edificados. Porque nem tudo, presta atenção no que eu vou falar, nem tudo é profecia em línguas estranhas. Isso faz parte da igreja? Nós somos pentecostais. Mas se tiver um culto que do começo até o final for língua estranha, não há edificação se não houver interpretação. É a mesma coisa que alguém chegar para você: vou te entregar um mistério, uma profecia, e lá, não sei o que. Aí você pergunta aí: irmão, o que Deus falou? Eu não sei, só falou lá o Xaramanaia lá. Isso trouxe edificação? Não traz edificação. É claro que, como o apóstolo Paulo disse, tem salmos, tem cânticos, tem louvores, tem doutrina, tem palavra, tem revelação. E revelação aqui não é chegar, irmão, o número do seu CPF é 90, não é isso não, é revelação da palavra. Porque tem gente que lê de capa a capa e não entende nada. Tem gente que lê de capa a capa pensando assim: rapaz, agora eu estou lascado, porque eu sou um cara que peco demais, então eu vou arrancar meu olho para não pecar. Quando Paulo diz que tem que ter revelação, é revelação da palavra, explicação, entendimento. É como estava ali Filipe e está passando o eunuco, e Filipe pergunta: ei, você está entendendo isso que você está lendo? Ele fala: não estou entendendo, porque eu não tenho ninguém para explicar, mas eu estou lendo. E ele chegou: é isso, é aquilo outro. Está falando sobre o Cordeiro de Deus. Isaías estava falando sobre o Messias. E eu tenho uma novidade para você: ele chegou, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele disse que aquele que nascer da água, aquele que nascer do Espírito, esse tem parte com ele. O eunuco vai dizer assim: mas espera aí, se é só assim, então eu também posso ter alguma coisa que me impede? Fala: não, então para a carroça aí, vamos descer, vamos batizar, porque você também pode ser servo do Senhor. Revelação, explicação, entendimento da palavra de Deus. Aí Paulo pega e fala: já teve esses princípios? Teve louvor? O povo foi edificado através do louvor? Foi. O povo foi edificado através da palavra? Foi. Então pode ter línguas, pode ter mover do Espírito Santo, pode ter uso dos dons, pode ter ali aquele momento com sabedoria, com entendimento, com reverência. Não é quebrar cadeira, igual tinha cadeira de plástico que a cadeira tinha 4 pernas e ficava com 3 porque alguém pisava nela. Não é a pessoa estar ali adorando ali e ter o fio cortado porque alguém rodou e bateu na cara da pessoa ali, desligou o mistério. Mas é tudo dentro da reverência, tudo dentro do temor, tudo dentro ali, ó, da espiritualidade. Não é eu ficar pulando aqui: não, eu vou pular aqui porque se o pastor ver que eu estou quietinho demais, ele vai saber que tem alguma coisa errada. Se eu ficar quieto demais aqui, eu sou batizado com o Espírito Santo. A igreja me conhece. Se está acontecendo um mover ali e eu fico aqui quietinho aqui, o pessoal já vai saber que tem uma coisa de errado. Mas Paulo disse que tudo aquilo que os irmãos forem fazer, seja para a edificação da palavra do Senhor, do povo de Deus. Se tem louvores, que sejam para a edificação. Se tem palavra, que seja para a edificação. Tudo aquilo que venhamos fazer, que seja para a edificação. Quando ele diz aqui o cuidado com o formalismo, é o oposto daquilo que nós falamos do exibicionismo. Nós temos que tomar o cuidado, igreja, porque nós vivemos numa balança diante do Senhor. E nós somos o povo, nós somos a Assembleia de Deus do Brasil, que temos hoje um contraste muito forte. Porque nós temos a Assembleia de Deus raiz, aquele povo ali que é bem tradicional, assim como a nossa igreja. Mas nós temos a Assembleia de Deus que hoje já aderiu a algumas coisas. Bota uma luz assim, pinta a parede da igreja de alguma cor,
Mas nós temos que tomar o cuidado, porque enquanto há muito a liberdade, a libertinagem, o exibicionismo, tem um outro contraste que também é muita formalidade. A formalidade ao extremo faz com que os crentes espiritualizam tudo. Tudo é Deus ou tudo é o diabo. A pessoa está andando na rua, tropeçou, o capeta está me empurrando aqui, está querendo fazer eu cair. A pessoa está andando ali, bateu com um carro, alguém esbarrou ali, o diabo enviando esse atribulado para bater no meu carro. Ou alguém está ali, chega alguém do seu lado, Deus está te dizendo aí que você vai ser abençoado. A pessoa já chora, é Deus que está falando. Deus, ele disse que se você andar certinho no caminho de Deus, você vai para o céu. Aí a pessoa, meu Deus. Aí a pessoa, é Deus que está falando. Mas essa palavra de Deus já diz, é só ler e interpretar ela. Tem gente que tudo é Deus, mas tem gente que tudo é o diabo. A palavra do Senhor nos diz, Paulo diz que nós temos que ser moderados, que tudo aquilo que nós viemos fazer tem que ser com modéstia, com moderação, com pudor. A igreja não pode ser aquela igreja que espiritualiza, não. Crente, servo de Deus, só anda de calça social. Se vier com calça jeans, eu não pego nem na mão, nem olho na cara, não. Crente que anda com calça jeans, isso não é homem de Deus, não. Crente que não dorme de paletó e gravata, não é homem de Deus, não. Existem alguns formalismos que são ética, que são costumes, que são usos e costumes, como a nossa igreja tem. A nossa igreja tem os usos e costumes porque entende, o nosso pastor entende, que isso preserva o povo de uma forma sadia. Mas eu não posso falar que o cara que está andando ali de calça social, ele está em pecado, assim como alguém que diz que a gente que anda de calça jeans está em pecado. Eu não posso espiritualizar tudo que eu estou vendo, porque a partir do momento que tem temor, a partir do momento que tem reverência, e a partir do momento que Paulo diz que está sendo feito para edificação, isso contribui para o culto. Nós somos crentes culturais, que na nossa cultura nós cultuamos a Deus de um jeito. Na Suécia você vai ver homem usando saia, é a cultura dele. Eu vou chegar lá e vou falar que o cara está em pecado? É a cultura dele. Mas que tudo aquilo que for feito seja para a edificação da igreja. Eu não posso espiritualizar tudo é Deus ou é tudo o diabo. Eu não posso ser como a igreja muito tem sido no dia de hoje, porque tem igreja que leva ao extremo, que se alguém der um glória no meio da igreja, olha assim, esse cara é doido. Se alguém chegar e falar em línguas estranhas, já manda calar, ei, cala a boca. Isso aí não é para o nosso dia não, isso aí é para o tempo dos apóstolos. Se alguém falar em línguas estranhas, não, isso aí não é para o nosso tempo não, isso aí é para aquele tempo de lá. Isso não é para a igreja no dia de hoje. Nós temos que tomar o cuidado, para não sermos servos, que vive ali em busca de ser visto, em busca de ser ovacionado, em busca ali de fazer a exibição. Mas eu também não posso ser aquele tipo de crente que eu condeno tudo. Não, porque se não for do jeito que eu quero, não é de Deus. Elias estava dentro da caverna e queria que Deus falasse de um jeito, e Deus não tem a obrigação de falar do jeito que um homem quer. Deus fala do jeito que ele quer. Jonas estava lá e Jonas queria que Deus matasse todo mundo. Jonas não queria que o povo fosse salvo. Jonas queria ver um circo pegar fogo, na palavra bem popular. Ele questiona Deus por causa de uma boboreira que morre, mas quer ver o circo pegar fogo, quer ver todo mundo morrer. Mas Deus, ele faz do jeito que ele quer. Que nessa manhã, querido, já finalizando essa lição, nós viemos viver a palavra de Deus. Deus, ele age da forma que ele quer, de diversas maneiras. Deus, ele fala através da palavra, Deus fala através de sonho, Deus fala através de profecia, Deus fala através de criança, Deus fala através de mula, Deus fala do jeito que ele quiser. Mas nós, como povo de Deus, nós, como o povo do Senhor, precisamos entender que para que haja avivamento, tem que haver arrependimento,
tem que haver oração, tem que haver súplica, tem que haver palavra, tem que haver revelação, tem que haver temor diante do Senhor, porque assim nós iremos viver o avivamento. Não é eu conhecer demais, não é o muito que eu sei, mas é a prática da palavra de Deus, a confissão do pecado, o abandono do pecado, que Deus ele vai fazer com que isso chegue à minha vida. E como eu já falei nessa manhã, não apenas a nós. Quando Josias ele leva o povo ao arrependimento, o povo inteiro vive o arrependimento. Não é apenas eu olhar para o meu umbigo, mas eu olhar para a minha família, é olhar pelos meus irmãos, é orar pela minha liderança, porque é um trabalho árduo liderar. É orar pelo novo convertido, não é eu ficar julgando o irmão, a irmã não. Olha, tá vendo lá o que o irmão fez lá? Você é um atribulado, você é um endemoniado, servo de Deus. Não é eu fazer dessa forma não, irmão. É eu colocar o irmão na minha oração. Quando o Espírito de Deus nos orientar a algo, é fazer, porque Deus ele faz do jeito que Ele quer. E a igreja avivada é a igreja que tem a comunhão com o Senhor. Alguém quer pontuar alguma coisa? Se não tiver, a gente já vai para a conclusão. O pastor não veio. Então vamos para a conclusão que nos diz assim: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus provia a restauração de Israel. Esses avivamentos nos despertam para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espiritual atual. Então que a palavra do Senhor, irmão, foi falada nessa manhã. Nós temos vivido o tempo de buscar o avivamento de Deus. Então não deixe para buscar só no culto, só na escola dominical, só na vigília. A todo momento nós buscarmos ao Senhor, confessar e se arrepender e clamar, porque Deus ele quer fazer no nosso meio, assim como Ele já fez diversas outras vezes. Mas o que verdadeiramente importa é nos posicionarmos diante da presença de Deus. A igreja se colocar de pé, estaremos fazendo o fechamento dessa lição de número 2. Vamos lá, título da lição: o avivamento do Antigo Testamento. Textual. Então diz: eis que foi frente ao mundo. Êxodo 34, versos A.
missão será um passo a mais naquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E nós esperamos coisas grandes e firmes sobre a nossa igreja. Vamos ouvir as crianças. Mentira. Salvamos. Textual. As coisas antigas já passaram, eles que se deram novas. Segundo Coríntios 5:17. Porque ele vive, posso ver-o amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Pastor Taio, mas já que a Luísa Câmara vai substituir o marido. Olha que coisa boa, né? Quando a esposa faz serviço pro marido, né? Maravilha. Pastor Adrielto, não sei se a Ana vai te cobrir não, tá, Pastor Adrielto? Diaconisa Márcia, evangelista Danilo, cadê ele? Fugiu? Porque nunca vem, então quando vem tem que limpar o tempo, né? Irmã Isabelle e a diaconisa Karen, né? E já tá de costume, tá bom? O café da manhã, os alimentos sólidos. Diaconisa Karen, irmã Regina, evangelista Danilo, pastor Taio, vão trazer os alimentos sólidos. E os líquidos, pastor Banela não está aqui, mas ela vai trazer café, diaconisa Márcia e cooperadora Dani, cooperadora, vai trazer o café, tá bom? Do relatório. Salve, meus papai do Senhor. Amém. Classe dos cordeirinhos, 9 matriculados, 6 presentes, 3 ausentes, 3 emitidos de oferta. Classe Estrela da Manhã, 4 matriculados, 2 presentes, 2 ausentes, não teve oferta. Adolescentes, 7 matriculados, 2 presentes, 5 ausentes, R$2 de oferta. Classe dos adultos, 31 matriculados, 26 presentes, 5 ausentes, R$12,05 de oferta.
Total geral de frequência, 37 pessoas. Total geral de oferta, R$17,30. Amém? Vamos colocar de pé para fazermos o fechamento de mais essa escola bíblica dominical. Convido aqui o pastor Eduardo que está fazendo essa oração e nos pedir para a bênção apostólica. Vamos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Bom Deus e Pai, Deus Criador dos céus e da terra. Esse dia, ó Deus, que o Senhor tem preparado para nós queremos te agradecer por nessa manhã. Tivemos, ó Deus, um bom aproveitamento, onde mais uma vez o Senhor continuou nos dando as ricas instruções e nos ensinando acerca do que nós devemos fazer e nos comportar, Senhor, para continuarmos na Tua presença. Que a Tua graça e a Tua bondade possa continuar sobre as nossas vidas. E em todo o tempo, Deus, o Senhor possa continuar sendo Deus a nos guiar. Nós seremos totalmente dependentes de Ti. Continua conosco, Senhor. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação com o Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor. Vamos em paz, Deus abençoe e terminar o nome de